Entretanto, eu quero fazer um alerta para você que pouca gente tem falado. Algo que Jesus coloca aqui no meio desses sinais internos que é muito interessante. Ele diz, por exemplo, aqui no 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse é o maior desafio da igreja e esse é o maior inimigo da igreja, é o engano religioso. Porque veja só, todos os outros fatos e os outros sinais, eles têm a capacidade de afetar o corpo dos homens, o físico dos homens, pois pestes, terremotos, furacões e guerras trazem sofrimento físico, trazem dor, trazem angústia, tristeza, e inclusive culminando com a morte física. Entretanto, eles não têm poder, não têm condição de afetar a alma humana, não têm condição de tocar em nós, não têm condição de irem para além da eternidade. De modo que ao mencionar esse outro grande sinal, esse sim faz com que as coisas se tornem sérias. Esse de fato tem poder de arruinar o homem. Por quê? Porque no meio de tudo isso, as pessoas vão buscar socorro, abrigo, refúgio, respostas. Vão buscar respostas para o significado da vida, para o sentido da vida. Vão buscar algo, alguém em quem encontrar consolo, em quem encontrar segurança, em quem encontrar proteção. Invariavelmente isso vai culminar na religião, vai culminar em líderes religiosos, no cristianismo, no evangelho, nas escrituras, ou em qualquer um que venha em nome de Deus. E Satanás sabe que nesses momentos de fragilidade as pessoas estão abertas para isso. É então que nesse momento todo de cataclismas mundiais é que entra em cena os falsos profetas, para fazer falsas promessas, para apresentar um falso Deus, um falso evangelho, para apresentar uma falsa solução para esses problemas e levando essas pessoas a ficarem num estado ainda pior, porque depois de passar por todo esse sofrimento, podem ter as suas almas condenadas por esse falso ensino. Por isso, Jesus diz para não temermos essas formas de moléstia e de sofrimento físico, porque elas não têm poder de tocar em nossa alma. Ele diz isso em Mateus capítulo 10. Não temeis quem mata o corpo. Não temam esse tipo de coisa que, apesar de muito dolorido, não tem poder de refletir em nossa eternidade. Aí Jesus prossegue: eu, porém, vos digo a quem deveis temer. Temei antes aquele que tem poder de lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Jesus diz que temos que nos preocupar com a morte eterna. Nós temos que nos preocupar não com o físico apenas, mas preocuparmos com a nossa alma. É então que os falsos profetas, é então que esse se torna um dos sinais mais perigosos e onde nós temos que colocar nossos olhos. É que nesse tempo, no meio de todas essas tragédias, o engano religioso também se multiplicaria. As heresias cresceriam e os falsos líderes tomariam o palco do cenário mundial, promovendo engano, promovendo mentira. Então eu quero pedir para você, fique atento, não ouça qualquer pastor, não ouça qualquer pregador, não se matricule ou se envolva em qualquer curso, porque no meio de toda essa tragédia, todo sofrimento, a internet tem apresentado uma explosão de soluções religiosas, de líderes religiosos, com as propostas mais distintas, tentando arrebanhar as pessoas. Saiba muito bem quem você vai ouvir, seja muito criterioso. Portanto, como 1 João diz, provai os espíritos, prove os pastores, livros, cursos que são vendidos, seminários oferecidos, campanhas que são propostas a você, literatura, devocionais, são tantas coisas, são tantos gurus do marketing digital, da teologia coach, da teologia da prosperidade. Esse é o grande propósito do diabo. Não é só despejar bombas em nossas cabeças, trazer inflação, colapso econômico, financeiro, peste, todas essas coisas. Porque, como eu disse, elas não nos afetam na eternidade. Agora, o engano, sim. O engano religioso, a mentira, a falsa profecia, os falsos gurus
que estão aos borbotões na internet, estes sim podem prejudicar a nossa alma, porque o engano promovido por Satanás tem como finalidade enviar pessoas ao inferno, fazê-las inimigas de Deus, torná-las 2 vezes mais filhas do diabo, crer em um outro Deus, em um outro Messias, em uma outra forma de salvação, que não é as Escrituras. Negam a inerrância, a infalibilidade das Escrituras, negam a suficiência das Escrituras e criam um outro evangelho, onde amontoam pessoas que, tendo comichão no ouvido, não suportam as sãs doutrinas, mas querem ouvir doutores segundo as suas próprias concupiscências. Meu irmão, vá para as Escrituras, estude as Escrituras, peça orientação do Espírito Santo, confie apenas em Jesus e apenas na palavra como única regra de fé e prática. E mais uma vez, prove os Espíritos. Não creiam em todos os Espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quanto a tudo o que está acontecendo no mundo, Jesus profetizou que assim seria e que isso seria apenas o princípio das dores. Coisas piores estão por vir em todas as camadas da sociedade. E só vamos resistir, como o texto diz, só aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não temos forças em nós mesmos para perseverar. Essa perseverança vem do Senhor. Nesse tempo de crise, de calamidade, seja financeira, seja física, seja geológica, seja política, seja espiritual, a solução é a mesma. Ela se encontra no porto seguro chamado Jesus Cristo. É hora de tirar os olhos de homens, de pessoas, é hora de tirar os olhos dessas fantasias e colocá-los em Cristo, e apenas em Cristo, encontrar nele refúgio, perdão dos seus pecados, encontrar nele redenção para sua alma, encontrar nele alívio, consolo em meio ao sofrimento, encontrar nele a segurança exata de que precisamos nesse tempo. Portanto, o meu conselho para você é: refugie-se em Cristo, pois tudo isso está previsto. Nós podemos estar apavorados, assustados. Ele não. Nós podemos ter perdido o controle, mas Ele continua sentado no seu trono, tendo o controle total de tudo e de todos. A Ele seja a glória. Amém.